a gente está andando sobre a Bíblia. Então, tudo que aconteceu na história a gente está conhecendo aqui literalmente, né? Olha o que fala, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: o rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiam a Davi: tu não conseguirás entrar nessa cidade, pois até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é esse lugar aqui, e esta passou a ser conhecida como Cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, que são inimigos de Davi. É por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente: os cegos e os aleijados não terão direito de adentrarem na casa de Deus. Então, olha o que está acontecendo. O rei Davi, ele não vivia em Jerusalém, ele conquistou Jerusalém. Depois que ele conquistou Jerusalém, ele veio construir o seu palácio, a cidade de Davi, e futuramente o seu filho construiu o templo. Então, eles não viviam aqui. Aqui vivia um povo chamado Jebuseu, que eram aqueles que viviam em Jerusalém. Davi veio para conquistar esse território. Mas o rei daqui disse assim, ó, mandem avisar a Davi que ele não vai entrar aqui. Ele jamais vai conseguir conquistar esse território, porque até os cegos e os aleijados conseguirão impedir ele de entrar aqui. Obviamente que Davi se irritou muito com isso e mandou um recado de volta. Ele disse, ó, avisem eles então que a partir de hoje os cegos e os aleijados se tornaram os inimigos de Davi. Quem quiser vencer os jebuseus terá que invadir aquela cidade por através dos túneis de água, que é o que nós vamos passar agora. Nós vamos pisar no local exato onde o rei Davi e o seu exército pisou para conquistar esse local, essa região. E ele disse, ó, quem quiser terá que entrar por esses túneis de água, e os cegos e os aleijados se tornaram os nossos inimigos e eles não têm direito a adentrarem na casa de Deus. Então, gravem bem essa parte da história, porque depois nós vamos continuar ela quando a gente chegar num outro ponto. Mas o mais importante é dizer que esse exato local onde nós vamos passar é o local onde o rei Davi passou junto com o seu exército para conquistar esse território. Nós vamos pisar no mesmo lugar onde eles pisaram. Vai ter dois túneis ali, um seco e um molhado. O seco, no tempo de Davi, era molhado. Era um túnel de água e foi o túnel que ele utilizou para invadir esse território e para conquistar. É um túnel seco e com iluminação. Depois nós vamos passar por um outro túnel que é molhado, tem água até mais ou menos a cintura num determinado pedaço e completamente escuro. Não se enxerga um palmo na frente, nós vamos ter que ir com as lanternas dos celulares ligadas. O túnel seco, na época de Davi, era molhado e foi o que eles utilizaram para conquistar esse território. E o túnel que hoje em dia era molhado foi um túnel que foi um aqueduto que foi construído pelo rei Ezequias. Por quê? Porque ele queria proteger o seu povo dos assírios. Porque qual era a maior estratégia de um inimigo que queria conquistar um território? Ele ia na fonte ele não precisava lutar. Ele ia na fonte de água que abastecia aquele lugar, envenenava a água, matava todo mundo. Pensando nisso, o rei Ezequias construiu um aqueduto para proteger o povo, para não ter como os inimigos terem acesso. Aqui são cerâmicas que foram encontradas aqui nas escavações e as datações delas são dos tempos do rei Davi, de 8 séculos antes de Cristo, de 8 séculos para trás. Esses jarros eram utilizados para coletar água, então as pessoas coletavam água e traziam para suas famílias. Essas cerâmicas aqui em cima são lamparinas, utilizadas na época aqui da cidade do rei Davi. Aqui são réplicas aqui embaixo de ferros que eles utilizavam como instrumentos.
que é da época do reinado do rei Ezequias, há mais de 2.700 anos atrás. E eles encontraram as inscrições do pessoal que fez um túnel que foi construído por dois grupos. Um veio escavando de um lado, outro foi escavando de outro, e eles iam se orientando pelo som e se encontraram no meio do caminho. Aqui é a continuação do tanque de Siloé, tá? Porque ele era um tanque que vinha até aqui, nós vimos um pedaço lá, tem água. Aqui é a continuação do tanque, obviamente que ele era bem mais aberto, só que da cerca pro lado de lá é um território palestino, ou árabe, se não me falha a memória, e não foi comprado, e também porque não faz sentido. O propósito do tanque não é uma restauração do tanque, mas é apenas uma descoberta para saber o que tinha aqui. Então, a partir do momento que eles descobriram, com esses degraus aqui, viram que era o tanque de Siloé, mas por que continuar escavando e gastando dinheiro, eles já sabem o que eram aqui. Por que tinha esses degraus? O tanque de Siloé, ele era um mitzvah, ou seja, era um tanque de purificação. O pessoal se lavava, se purificava para depois subir para o templo. Por que esse lugar é tão incrível e tão interessante? Porque João capítulo 9 fala que Jesus encontrou um cego de nascença. Os discípulos começaram a questionar e dizer: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele ficasse desse jeito? Jesus disse: nem ele e nem os pais dele, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus faz lama, passa nos olhos daquele cego e diz: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Aquele cego tem que vir até aqui, lavar os olhos e volta enxergando. Ele ficou completamente curado. O que tem de tão incrível nisso? Vocês lembram que no início do passeio, quando a gente estava lá no Palácio de Davi, eu citei para vocês 2 Samuel, capítulo 5, se não me falha a memória, a partir do versículo 8, que fala quando Davi vai conquistar esse território, quando ele vai invadir esse território. 2 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 6. Davi vai conquistar esse território, onde um povo chamado Jebuseus vivia. Quando o rei daquela época, que vivia nesse lugar, sabe que Davi queria conquistar esse território, ele manda um recado. Ele diz assim: olha, avisem Davi que até os cegos e os aleijados vão impedir ele de entrar aqui, que ele não vai conseguir entrar. Então Davi se irrita, né, porque ele foi afrontado, e manda um recado de volta dizendo: olha, nós vamos entrar. Ele fala pro exército dele dizendo assim: ó, quem quiser conquistar a terra dos Jebuseus vai ter que entrar pelo canal da água, que é o lugar que nós passamos, e até os cegos e os aleijados serão mortos e eles se tornarão nossos inimigos. Por isso se formou um ditado naquela época que dizia que os cegos e os aleijados jamais entrariam na casa de Deus. Por quê? Porque se tornaram inimigos de Davi, inimigos de Deus. Agora olha que interessante. Uau. Muitos anos depois vem Jesus. Jesus, ele opera, registrado na Bíblia, cerca de 39 milagres. É óbvio que a gente sabe que ele operou muitos outros, mas registrado na Bíblia tem 39 milagres. Desses 39 milagres, mais de 90% dos milagres de Jesus se dá na região da Galileia, Cafarnaum, naqueles lugares onde nós estivemos. Dentro da cidade de Jerusalém, apenas 2 milagres foram realizados por Jesus. Um no tanque de Betesda, um paralítico que há 38 anos estava lá deitado. E outro, o cego de nascença, que foi lavado, ele foi curado após se lavar no tanque de Siloé. Perceberam alguma coisa? 2 milagres apenas foram realizados por Jesus dentro da cidade de Jerusalém. Um cego e um aleijado. Uau. Aqueles que haviam sido declarados inimigos de Deus. Então Jesus vem para dizer o que? Olha, eu estou remindo vocês. A partir de agora eu quero dizer que eu amo vocês, que vocês não são mais nossos inimigos. E eu quero declarar que vocês são bem-vindos na casa de Deus, dentro de Jerusalém, na cidade de Deus. Então por isso que Jesus veio. Ele escolheu a cidade de Jerusalém, que tinha sido declarado os cegos e os aleijados como inimigos de Deus, inimigos desse lugar. Jesus vem e opera apenas 2 milagres dentro das muralhas dessa cidade, de um cego e de um aleijado, dizendo: olha, eu estou restaurando a nossa amizade, vocês não são mais nossos inimigos e eu quero que vocês saibam que vocês são bem-vindos nesse lugar. Uau. É incrível, né?